O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho ao homem do lugar, que o mandou para seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isto lhe davam. Então caiu em si e disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora, vou voltar para meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu-lhe de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, e ponde o anel no seu dedo e sandálias nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o, vamos fazer um banquete, porque este meu filho estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: É teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua, e tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou esse teu filho que esbanjou teus bens com prostitutas, mataste para ele o novilho cevado. Então o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, celebramos hoje o 4º domingo da Quaresma, conhecido como o Domingo da Alegria, Domingo Letare. Justamente por isso, até os próprios paramentos hoje mudam de tonalidade, ao invés somente do roxo, que nos lembra a conversão e a penitência, a Igreja dá essa possibilidade de usar o róseo, também com alguns discretos enfeites de flores. E esse Domingo da Alegria, chamado de Domingo Letare, letare em latim, significa alegra-te, vem da antífona da entrada da missa de hoje, tirado do profeta Isaías, que diz: Alegra-te, Jerusalém, reuni-vos todos vós que amais, cheios de júbilo exultai de alegria, vós que estáis tristes, e sereis saciados nas fontes da vossa consolação. A Igreja, nas últimas semanas, enfatizou a ideia da conversão.
Hoje falo-nos sobretudo dessa alegria, dessa expectativa, porque a Páscoa do Senhor se aproxima. Nas próximas semanas, nós vamos ouvir, sobretudo nos Evangelhos, já as narrativas que encaminham Jesus para o mistério da sua paixão. Teremos na semana antecedente a Semana Santa, a Semana Maior, a Semana das Dores e a própria Semana Santa. E aí vivemos o mistério da paixão e, por fim, a ressurreição do Senhor. Esse domingo da alegria nos recorda que, de fato, toda essa conversão, todo esse mistério do sofrimento de nosso Senhor vai conduzindo-nos a uma verdadeira alegria, a alegria do céu. E nós, cristãos, precisamos nos alegrar. Nós precisamos descobrir qual é a verdadeira alegria. Existe uma falsa alegria, que é a alegria que o mundo nos dá. Existe a alegria verdadeira, que é a alegria do céu, que é a alegria que vem de Deus. Hoje nós ouvimos essa passagem belíssima do Evangelho, a conhecida parábola do filho pródigo, em que nós vemos esse processo de conversão, da chamada que Deus faz para um pecador que cai no mais profundo da lama, mas é convidado e, de fato, retorna ao Pai que tem um amor imenso. E a alegria aqui da parábola do filho pródigo, ela não é propriamente a alegria do filho em si, que obviamente se alegra, mas é a alegria de Deus. Deus se alegra. Quem foi que se alegrou nessa parábola? Em primeiro lugar, foi o Pai que se alegrou. E essa alegria depois contagia todos. É essa alegria que nós devemos buscar e descobrir. Vejamos a parábola do filho pródigo. Alguns gostam de dizer outro nome, eu também prefiro chamar essa parábola de parábola do Pai misericordioso, porque o protagonista não é o filho, o protagonista não é o pecador. O protagonista sempre é Deus. Assim como toda a Sagrada Escritura, o protagonista é Deus. Aqui é Deus mesmo que mostra a sua face misericordiosa, que quer chamar os pecadores não somente ao arrependimento, à conversão, à mudança de vida, mas quer chamar os pecadores para participar da sua perfeita alegria, essa alegria do céu. E qual é a alegria falsa? A alegria falsa é que o pecado nos dá. É aquela que nos é insinuada pelo demônio. Satanás tem uma grande especialidade de nos fazer alegres. Por mais que isso possa parecer estranho para nós, mas como é que o demônio consegue perder uma alma? O demônio não nos mostra o mal, em primeiro lugar, porque ninguém deseja o mal por si. São Tomás de Aquino vai nos ensinar que todos nós, o que nós desejamos, a nossa vontade é sempre inclinada a algo que nós consideramos bem. O problema é que isso que nós consideramos bem pode ser um bem inferior. E justamente quando nós elegemos o bem inferior, nós caímos do pecado. E o demônio é o grande especialista em fazer-nos cair nessa armadilha, nessa cilada. O demônio, ele pinta para nós uma alegria que depois vai nos conduzir para o nada, vai nos conduzir para tudo o que não existe, vai nos conduzir para o não ser, para a falta de sentido. É isso que aconteceu com o filho pródigo. Ou seja, ele pediu a parte da herança do seu pai. Vejamos, né, que o filho pródigo aqui era um filho rico. O pai era um pai rico, que possuía muitos bens. E o filho, se aproveitando disso, foi e pediu esses bens, achando que ali ele poderia desfrutar de uma grande alegria. E, de fato, ele desfrutou de uma alegria. Quando ele vai, com toda aquela fortuna, vai, uma vida dissoluta, gasta em prazeres, com jogos, com bebedeiras, com prostitutas. Ele estava vivendo uma alegria ali. Porque se ele não vivesse uma alegria, ele não faria aquilo. O pecado sempre traz para nós uma ponta de alegria. É o prazer, é aquela falsa ideia, aquela ilusão que vai, né, colocar o nosso coração tão inclinado àquilo que muitas vezes nós não conseguimos sair. Mas o problema é que isso depois leva para o nada. É o que aconteceu com ele. Quando acabou o dinheiro, quando acabou a diversão, quando acabou aquela alegria que ele estava tendo de fato, ele estava tendo uma alegria, mas aquilo levou ele para o nada. E depois ele não tinha mais o que comer. Não podia nem comer a comida dos porcos. Ele chegou, né, no profundo nada. Veja, os porcos na cultura judaica eram, né, um animal maldito. Os judeus não comem carne de porcos. E cuidar dos porcos é uma humilhação tremenda. É você ir para o nada mesmo. Mas aí ele cai em si e percebe que aquela alegria falsa, né, ela de fato não era uma alegria. Ele caiu numa profunda tristeza.
E aqui é o momento da conversão. Todos nós, em alguma medida, nós passamos por essa ilusão diabólica da alegria fugaz, alegria passageira do pecado, a alegria, né, que Satanás consegue instilar no nosso coração, mas todos nós, em algum momento, vamos nos deparar com nada. E aqui é o momento crucial, é o momento da conversão. Converter significa aqui mudar de mentalidade, começar a perceber que, de fato, esse tipo de coisa não sacia a alma. E é preciso voltar para aquilo que vai nos dar uma verdadeira alegria. Só que nós não sabemos o que é essa alegria verdadeira. Por mais que esse filho pródigo ele desfrutasse dos bens do pai, mas ele não sabia o que era uma alegria verdadeira. Ele experimentou a alegria falsa. Ainda não sabe o que é a alegria verdadeira. Ele só sabe que se ele voltar para o pai, ele vai pelo menos ter uma esperança de sair do nada. Vai começar a caminhar para alguma coisa que é melhor do que o nada em qual ele se enfiou. E aí ele vai e retorna, diz, né? Tem essa ideia de falar para o pai: Pai, pequei contra ti e contra Deus. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Ele percebeu que a vida dos empregados era melhor, porque era alguma coisa. Ele chegou ao nada e queria voltar a ser alguma coisa. Esse é o primeiro processo da conversão. Isso acontece conosco. Quando a gente cai no pecado, nós vamos para o nada. Depois a gente quer voltar a ser alguma coisa. Porque todos nós somos chamados a ser. Ninguém é chamado a mergulhar no nada. Só que não basta ser. Nós precisamos ser em plenitude, porque nós somos filhos de Deus. E Deus é o ser pleno, alegre, feliz, maravilhoso. É isso que nós somos chamados. O filho pródigo não sabia disso ainda. Ele queria simplesmente voltar a ser alguma coisa. Mas aí a grande surpresa é que quando ele se encaminha para voltar para o pai se apressa até ele, se alegra, o coração do pai se alegra. A alegria verdadeira é a alegria do coração do pai, que depois vai e transmite ao filho. Cobre o filho de beijos, prepara um banquete, mata um novilho gordo, coloca um anel no dedo e faz festa. Essa é a alegria do céu, essa é a alegria que todos nós somos chamados a viver. E nós precisamos descobrir isso. Nós não conhecemos. Nós não conhecemos essa alegria ainda. Quem conhece essa alegria verdadeira são somente os santos e os bem-aventurados do céu. Aqui nós temos um vislumbre, mas é para lá que nós devemos ir. Nós devemos lutar contra a sedução do demônio que nos leva para as falsas alegrias. Começar a sair do pecado. Isso vai nos levar para um nível maior do que o pecado, mas ainda não é o nível da perfeita alegria. A perfeita alegria é a comunhão plena com Deus, aquilo que desfrutam os bem-aventurados. Isso nos dá uma verdadeira esperança. Então, o Evangelho de hoje nos traz essa virtude da esperança. São Paulo vai dizer que a esperança, né, é nós já possuirmos aquilo que nós não temos. Ele fala isso a respeito da fé, na verdade, virtude da fé, mas a virtude da esperança, ela está intimamente conectada com a virtude da fé. Quem não tem fé não tem esperança. Nós temos essa esperança de alcançar essa alegria verdadeira, mas é preciso fazer o caminho de volta. O caminho de volta é cair em si e ver que o pecado realmente nos conduz para o nada. E toda aquela alegria, toda aquela satisfação, tudo aquilo que foi vivido é vão. Quando a pessoa ela reconhece isso e ela tem humildade, ela vai querer retornar. Esse é o primeiro caminho da conversão. Depois, quem vai fazer o resto é o próprio Deus. Mas se nós não dermos esse passo de reconhecer o nada para o qual o pecado nos leva, nós jamais teremos a oportunidade de voltar para Deus e jamais teremos a esperança de alcançar essa alegria que o nosso coração não consegue nem suspeitar. É aquilo que São Paulo diz, né? Nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram, nem o coração jamais pressentiu o que Deus preparou para aqueles que o amam. Então é isso que nos espera. Mas para isso é preciso cair em si. É preciso reconhecer o nada do pecado e voltar. Conversão tem o sentido de volta. Existem dois significados para a palavra conversão. Em primeiro lugar, é uma mudança de mentalidade. Ou seja, a gente começa a enxergar as coisas de outra maneira. A alegria falsa do pecado nos coloca numa falsa mentalidade.
A nossa imaginação fica tão perturbada, ela fica tão obscurecida, que a gente acaba, né, se deleitando com aquilo, mas depois nos leva para o nada. Então é preciso mudar essa mentalidade. Saber que na nossa cabeça precisa haver coisas diferentes do que o pecado nos mostra. E depois existe o segundo caminho, que é voltar, ou seja, retornar para o bem. Todos nós nascemos para o bem. E nós vamos pouco a pouco caindo no mal. É preciso fazer esse retorno. E esse retorno vai fazer com que nós nos encontremos com o Pai, com esse Pai misericordioso. Isso acontece com aqueles que caíram no pecado de maneira tremenda, muito grave, mas isso acontece com todos nós. Mesmo que nós não tenhamos cometido pecados tão graves, mesmo que nós não tenhamos feito essa dissolução, mesmo que nós não tenhamos gastado nosso dinheiro com prostitutas, com bebedeiras, com drogadição, com toda sorte de aberrações, mas ainda assim o caminho para nós é a mesma coisa. Porque a ilusão do pecado está em todos nós. O demônio, ele faz com que nós nos iludamos, até mesmo com a nossa vida ordinária. Quando uma pessoa começa a perceber uma aridez na sua vida, quando ela começa a perceber que ela está colocando o coração em coisas vãs, que não são coisas nem tão pecaminosas assim, ela começa pouco a pouco a ir para o nada. Quantas pessoas sentem um vazio existencial? O que significa o vazio existencial? É o caminho que o pecado conduz. Porque só existe um vazio existencial para quem experimentou uma falsa alegria e foi para o nada. Não existe um vazio sem que antes haja alguma coisa para que aquilo seja esvaziado. Mas esse vazio veio da falsa alegria. A gente precisa então voltar e nos encher daquilo que vai nos conduzir para uma alegria verdadeira, que é voltar para os braços do Pai. Então, façamos essa experiência do filho pródigo. Vamos cair em nós mesmos, reconhecer: Pai, pequei contra ti e contra Deus, já não mereço ser chamado teu filho. Vamos pedir que Deus quebre no nosso coração as nossas ilusões. Nós estamos muito iludidos, meus irmãos, principalmente no nosso tempo de mundo virtual, tecnologia. As pessoas estão cada vez mais iludidas. Por exemplo, quem vive uma vida de rede social, mesmo que seja uma vida de rede social religiosa, está caindo na ilusão, porque sabe que isso conduz para o nada. Uma rede social não nos leva para a realidade. Quantas pessoas estão caindo na profunda tristeza porque buscam a sua alegria no mundo irreal, no mundo virtual. Infelizmente, essas tecnologias e as redes sociais estão destruindo a capacidade das pessoas serem realmente felizes. E as pessoas estão se contentando com uma ninharia. Uma rede social, onde nós colocamos uma vida falsa, que não é uma vida verdadeira, realmente não é uma vida verdadeira. E a pessoa começa a querer ter as suas consolações, as compensações do seu vazio, das suas tristezas, naquilo que ela posta, naquilo que ela vê, na curiosidade da vida alheia. Essa pessoa está pouco a pouco caindo no vazio. E a grande maioria das pessoas está caindo nesse vazio. Então nós precisamos cuidar da nossa imaginação, porque a nossa imaginação hoje ela é feita por meio de redes sociais. Ela não está sendo alimentada com as coisas reais que vão nos conduzir para o Pai. Nós precisamos voltar, nós precisamos renunciar a isso. Essa é a grande armadilha de Satanás para os nossos tempos. A grande armadilha para pessoas religiosas, a grande armadilha para todos nós que usamos, né, esses meios. Não existe ninguém feliz que vive de rede social. Ninguém. Nós, né, que testemunhamos tantas pessoas no confessionário, nós vemos que isso não leva ninguém para alegria nenhuma. É uma alegria falsa, é uma ilusão satânica. Então que Deus nos liberte disso, para que nós possamos realmente cair em nós mesmos e nos encontrar com nós mesmos, porque isso está impossibilitando que nós nos encontremos conosco mesmos. Quem vive uma vida de rede social não está vivendo em si, porque quer viver uma segunda vida, uma vida de falsidade, uma vida de ilusão. E isso é muito perigoso. Nessa quaresma a gente poderia fazer isso, né? A gente ainda está no meio da quaresma, mas faça a experiência
de parar de viver a sua vida de rede social. Você vai se encontrar consigo mesmo. Vai doer. Dói porque Satanás ele conseguiu criar uma ilusão tão grande que as pessoas, né, estão buscando alegria nisso. E traz uma alegria. Às vezes você vê, você postando coisas bonitas, casais, liturgias, coisas maravilhosas. Tudo isso traz uma alegria. Só que isso não vai nos preencher plenamente. E pouco a pouco isso vai nos levar para um nada, porque isso não é real. Isso não é real. Nós precisamos voltar para a realidade, cair em nós mesmos, para que nós possamos fazer essa volta para Deus. Peçamos essa graça muito especial, nessa quaresma, nesse tempo. Agora esse itinerário, que nós vamos mergulhar no mistério da paixão de Jesus e depois no mistério da ressurreição, que nós façamos esse profundo exame de consciência. E nós possamos falar: Pai, pequei contra o céu e contra Ti. Ou seja, eu escolhi os bens inferiores. Eu escolhi os bens inferiores. E agora eu preciso voltar e escolher os bens superiores. Aquilo que vai trazer a verdadeira alegria. Vamos fazer essa experiência, para que nós vivamos a nossa vida religiosa, a nossa vida cristã, católica, de maneira mais autêntica. Vamos viver de maneira mais autêntica, não dessas falsidades. O demônio é astuto, ele sabe que nós queremos a Deus, mas ele, na sua inteligência perversa, quer nos conduzir para o nada. Que Nossa Senhora interceda por nós, para que a gente caia na realidade e que nós possamos voltar para poder experimentar a alegria verdadeira, a realidade de Deus, que nos ama profundamente e não quer que nós vivamos dessa ninharia, quer que nós vivamos a perfeita alegria. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.